Deísmo é doutrina bíblica? Isaías 46, versículo 9 e 10, lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Prezados ouvintes, esta palavra que parece desconhecida para muitos ouvintes do nosso programa, deísmo, com D, de dado, é uma doutrina errônea a respeito de Deus. E esta doutrina ensina que Deus criou o mundo. Até aí estamos de acordo. Mas depois que ele criou o mundo, ele fixou leis irremovíveis e que, diante de leis que estariam para funcionar para sempre, ele se retirou do mundo, deixando este nosso mundo ao acaso. Como quem diz, cada qual que cuide de si, e o mundo segue indefinidamente. Como dissemos, é uma doutrina errônea a respeito de Deus, porque não é isso o que a Bíblia fala a respeito de Deus. A Bíblia nos apresenta que este nosso mundo, a Terra, o universo, como cita Gênesis, capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus o céu e a terra. Isto mostra então que a terra não surgiu por acaso, como diz a falsa teoria da evolução, mas ao contrário, ela foi criada por Deus. E segundo ainda o profeta Isaías, no capítulo 45, versículo 18, diz: porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Depois de ter criado a terra, a Bíblia relata no capítulo 1 do livro de Gênesis que Deus começou a dizer, haja, e à medida que foi sendo falado, foram surgindo outras partes do universo. Então, foi formado singularmente o homem à imagem de Deus. Também foram primeiramente criados animais, e aí nós encontramos a forma como Deus criou o homem, dizendo, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Está no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. O fato de Deus usar o verbo no plural, façamos, indica uma das doutrinas fundamentais da fé cristã, que é a doutrina da Trindade, a existência de um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora, repetindo que Deus não criou o universo, Deus não criou os seres viventes, Deus não criou os homens, mas deixou-os entregues à própria sorte, como ensina erroneamente o deísmo. Em toda a Bíblia, nós notamos periodicamente a intervenção de Deus na vida do ser humano. Deus criou o homem à sua semelhança, colocou-o no Éden, a fim de que sua mais elevada criatura o glorificasse.
Todavia, ao contrário disso, o homem rejeitou, dando ouvidos à voz do diabo. E a Bíblia, então, a palavra de Deus, conta o que ocorreu em decorrência dessa situação, quando o homem e a mulher postos no Éden, que receberam uma ordem de Deus, podendo comer de todos os frutos do jardim, com exceção do que estava no meio do jardim, houve desobediência, o homem se escondeu de Deus, não podia manter aquela mesma amizade de periodicamente estar na presença de Deus, e a situação foi, então, mudada pela intervenção de Deus, que disse em Gênesis 3:15, porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Daqui está a promessa de Deus de interferir na situação do homem, irremediavelmente perdido, afastado dele, mas que haveria uma solução para o problema, porque da mulher seria levantado alguém que iria esmagar a cabeça da serpente. E nós vemos isso na continuidade da descrição da Bíblia Sagrada, que Deus tomou essa providência na intervenção, de modo que mandou seu Filho Jesus Cristo, como aponta João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E diz o versículo 18 do capítulo 3 de João, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Jesus realizou o plano da salvação, lá na cruz ele deu o brado, está consumado, e assim ficou disponível ao homem sua salvação, graciosamente, como diz Paulo, pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. De modo que, na intervenção divina, na redenção da humanidade consumada na cruz, são apresentados 4 aspectos da salvação trazida pelo Senhor Jesus Cristo. De modo que o propósito de Deus é que todos, indistintamente, sejam salvos. É o que nós lemos em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, quando o apóstolo Paulo expõe, Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Deus não quer apenas um povo único, Ele quer que todos se salvem. E o homem fica dentro do seu livre-arbítrio para escolher se aceita ou se recusa a oferta de Deus para sua salvação. Como sabemos, e por declaração do apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 3, versículo 23, em consequência do pecado, a humanidade ficou destituída da glória de Deus, sendo condenada à perdição eterna. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Deus interferiu por sua infinita misericórdia e veio estabelecendo um plano de redenção por meio de Jesus Cristo.
E aí está então que este plano é observado na Bíblia em 4 aspectos. Palavras que definem uma situação que cada qual de nós pode desfrutar. A primeira palavra é regeneração. É o ato pelo qual o homem é gerado por Deus, tornando-se nova criatura. É aquele ensino que Jesus deu para Nicodemos no capítulo 3 de João, versículo 3 e 5. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Nascer da água não significa ser batizado nas águas, mas significa ser lavado pela palavra de Deus, a palavra que regenera, a palavra que nos torna filhos de Deus, também através do Espírito Santo que nos convence do pecado. Pergunto a você, meu prezado ouvinte, você é uma pessoa regenerada? Você é uma pessoa que já nasceu de novo? Não estou falando de reencarnação, não estou falando de batismo nas águas, eu estou falando de nova criatura. 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é uma nova criação, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Você tem esta experiência do novo nascimento ou da regeneração? Segundo passo que nós encontramos na salvação trazida por Jesus é apresentado através da palavra justificação. Talvez você pergunte o que é isso? É o ato da graça de Deus mediante a qual a justiça de Cristo é atribuída ao homem pela fé. Ou seja, aquilo que Cristo realizou na cruz passa para nós uma justificação, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados, que significa também quitado, um débito nosso para com Deus por causa dos nossos pecados, foi quitado, apagado, cancelado pela nossa fé no Senhor Jesus Cristo. É como alguém que deve uma importância fabulosa a outrem, não tendo condições de pagar, um parente, um amigo bondoso, generoso, se chega e faz o pagamento da dívida e entrega ao devedor o recibo daquele pagamento. Ele está quitado. Não tem mais dívida alguma, não porque ele próprio o fizesse pagar, mas outro pagou por ele e ele está quitado. E o terceiro aspecto desta redenção, salvação que Cristo efetuou por nós no Calvário, é a santificação. É o processo pelo qual o homem se separa do mundo e do mal e se dedica integralmente a Deus. E diz o escritor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 14 do seu livro: sem santificação, ninguém verá a Deus. É por isso que muitas pessoas que não procuram esta santificação ficarão impedidas de entrar no céu, porque o céu é um lugar sacratíssimo. Diz o capítulo 21 do livro do Apocalipse, versículo 27, e não entrará nela, cidade celestial, coisa alguma que contamine,
e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Quem ficará de fora se não se arrepender dos seus pecados? Quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, a santificação é o afastamento do mal. Nesse aspecto é que a Bíblia chama os cristãos de santos. Não são santos os canonizados depois da morte. Santos são os vivos, que aqui na terra foram santificados por meio da aceitação de Jesus Cristo, que com o seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Capítulo 1, versículo 2 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, a igreja de Deus, que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Para estes santos vivos, você pode pedir oração. Irmão fulano de tal, ore por mim. São pessoas vivas, santificadas por meio da obra expiatória, redentora do Senhor Jesus Cristo. Não peça nada a santos mortos, porque eles não podem responder. Estão conscientes no céu, mas não têm consciência do que ocorre aqui na terra, não podem ouvir. Por isso há um mediador só entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o homem. E finalmente, outro aspecto da salvação que Cristo trouxe para nós é a glorificação. Glorificação é o estágio final da redenção em Cristo. Enquanto estamos aqui, estamos em corpos que sofrem problemas de doenças, problemas de velhice e outros problemas mais, como aponta o apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 29 e 30. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Isto é, nós teremos um corpo ressuscitado, glorificado, semelhante ao corpo do Senhor Jesus Cristo. Como diz Paulo aos Filipenses 3, 20, 21, a nossa cidade está nos céus, donde nós aguardamos o Senhor, o Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser igual ao seu corpo glorioso. Prezados ouvintes, você já participou destes 4 aspectos da salvação? Regeneração, justificação, santificação e glorificação. Quanto custa? Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é presente de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie.